Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Eu e o Caio éramos melhores amigos desde a escola. Ele sempre foi aquele tipo de cara que iluminava qualquer lugar onde chegasse, sempre com uma piada na ponta da língua, sempre inventando planos malucos pra gente se meter. Por isso, quando o Caio desapareceu, ele não deixou só um vazio na minha vida. Ele arrancou um buraco direto no meio dela. A última vez que vi o Caio foi há mais ou menos um ano. Estávamos no nosso bar preferido aqui da cidade, tomando uma cerveja e conversando sobre a vida, o trabalho e todas as coisas que faríamos quando, enfim, desse tudo certo pra gente. Ele estava brincando como sempre, dizendo que aquele emprego de escritório dele estava sugando a alma dele aos poucos. Uma semana depois, ele simplesmente parou de responder minhas mensagens. No começo, achei que fosse só mais uma daquelas fases dele, quando desaparecia por uns dias para desintoxicar da vida, como ele dizia. Fazia isso às vezes, para dar uma limpada na cabeça. Mas, quando os dias viraram semanas, eu soube que tinha alguma coisa errada. A família dele chegou a registrar um boletim de desaparecimento, mas a polícia não tinha muito com o que trabalhar. Não havia sinal de crime ou violência. Era como se ele simplesmente tivesse evaporado. Não era raro isso acontecer em uma cidade grande como Belo Horizonte. Os colegas de trabalho dele também não sabiam de nada. Na sexta-feira, ele saiu do escritório normalmente. Na segunda, não apareceu mais. Os meses foram passando e a vida seguiu. Pelo menos para todo mundo, menos para mim. Os pais dele pareciam já ter aceitado a ideia de que ele tinha sumido para sempre. Até a irmã dele parou de me ligar pedindo por notícias ou atualizações. Mas eu não conseguia desistir. O Caio não era o tipo de cara que simplesmente desapareceria assim, sem mais nem menos. Se algo estivesse errado, ele teria me contado. Então, um dia, do nada, a irmã dele me procurou. Disse que estava limpando o antigo apartamento do Caio e encontrou um notebook que ele costumava manter bem escondido. Talvez tivesse alguma coisa ali. Ela falou, me entregando o aparelho. Eu não sabia ainda, mas aquele notebook ia me arrastar para um buraco do qual eu jamais conseguiria sair. O computador era velho, todo empoeirado e estava meio que segurado com fita adesiva. Quando liguei, deparei com uma tela pedindo senha. Tentei todas as combinações óbvias. Data de aniversário, nome do cachorro dele, até algumas piadas internas que a gente sempre usava. Nada funcionava. Levei semanas até conseguir destravar aquilo. Acabei usando um tutorial do YouTube para burlar aquelas proteções básicas. Quando finalmente consegui acessar a área de trabalho, quase não tinha nada. Só algumas pastas e um documento de texto. À primeira vista parecia inútil, mas uma pasta escondida lá no fundo chamou minha atenção. O nome dela era Refúgio. Dentro dela, dezenas de links, todos com sequências aleatórias de letras e números terminando com .onion. Eu não entendia muito de Dark Web, mas sabia o bastante para reconhecer o que estava vendo. Aqueles eram sites que não se acessavam com um navegador comum. Fiquei encarando a tela, dividido entre a curiosidade e o medo. Pensei muito antes de abrir qualquer um daqueles links, mas não conseguia parar de pensar no Caio. Onde ele podia estar? No que ele podia ter se metido? Isso me fez seguir em frente. Baixei o navegador Tor e cliquei no primeiro link. O que apareceu me embrulhou o estômago. Era um fórum da Deep Web, um lugar onde anonimato era lei e moralidade simplesmente não existia. Os tópicos iam desde teorias da conspiração até atividades ilegais que eu nem conseguia me obrigar a ler. Mas, conforme fui explorando mais, encontrei algo ainda mais sombrio. Uma seção dedicada a pessoas desaparecidas. Era exatamente o que o nome sugeria. Fotos de pessoas, jovens, homens, idosos, mulheres, todos acompanhados de legendas assustadoras como obediente, saudável, perfeito para serviço doméstico ou doador de órgãos em potencial. Continuei rolando a página com as mãos tremendo. Então eu vi a foto do Caio. Olhei fixamente para a tela. A imagem estava embaçada, mal iluminada,
mas não tinha como confundir. A cicatriz acima da sobrancelha esquerda, o sorriso meio torto, eu sabia que era ele. A legenda dizia: masculino, 25 anos, inteligente, forte. Lance inicial, 30 BTC. Eu congelei. Meu peito apertou enquanto eu relia a descrição, torcendo para estar enganado. Mas não. Era o Caio, o amigo com quem eu ria, brigava, cresci junto. Agora ele tinha sido reduzido a uma mercadoria, algo para ser vendido ao maior lance. A primeira coisa que fiz foi procurar a polícia. Mostrei o notebook, os links da Dark Web e a página com o anúncio do Caio, mas mal me levaram a sério. A Dark Web tá cheia dessas histórias falsas, disse um dos policiais. Provavelmente alguma brincadeira de mau gosto desses doentes. Quando insisti, prometeram dar uma olhada, mas o tom deles deixava claro que não acreditavam em mim. Achavam que eu era só mais um amigo paranoico, se apegando a uma falsa esperança. Nem a família do Caio acreditou. A irmã dele foi educada, mas deu aquele sorriso desdenhoso. E os pais dele sequer retornaram minhas ligações. Eu estava sozinho e desesperado. Mas eu não conseguia simplesmente me sentar e não fazer nada. Se mais ninguém ia tentar salvar o Caio, então eu ia. Passei horas pesquisando como navegar na Deep Web com segurança. Criei contas falsas, usei VPN, li todos os guias que encontrei. Mas eu sabia que sozinho não ia conseguir ir muito longe. Foi então que encontrei Voidwalker. Voidwalker era um usuário conhecido em um dos fóruns mais sombrios da internet. Ele ajudava as pessoas a encontrar informações por um preço. Mandei uma mensagem explicando minha situação. Eles não responderam por dias. Achei que tinham me ignorado, mas numa madrugada, finalmente veio uma resposta curta. O que você oferece? Eu não tinha muito. Não era rico, não tinha contatos influentes. Ofereci tudo o que podia. Dinheiro, favores, qualquer coisa. Demorou, mas eles aceitaram. Voidwalker não era barato. Tive que converter todas as minhas economias em Bitcoin, só para manter o interesse deles. Mas, em troca, ele me deu acesso a Refúgio, um fórum tão exclusivo que exigia convite para entrar. A primeira coisa que me impressionou no Refúgio foi como era organizado. Não era a bagunça caótica que eu imaginava da Deep Web. Parecia profissional, elegante, como uma versão macabra do OLX. O mercado de pessoas desaparecidas tinha sua própria seção, com filtros por idade, gênero e até condição física. Eu me sentia enjoado enquanto navegava pelas listagens. O perfil do Caio ainda estava lá, mas agora havia um cronômetro de contagem regressiva. O leilão estava marcado para começar em 4 dias. Eu sabia que não tinha muito tempo. Fiquei sentado no escuro, a única luz era a do site de leilões, ainda aberto na tela. O rosto do Caio me encarava, congelado naquela foto perturbadora. Cada instinto gritava para eu desligar tudo, fingir que nunca tinha visto aquilo. Mas essa já não era mais uma opção. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia os detalhes do leilão. Lote 46. Masculino, 27 anos. Fisicamente saudável, sem doenças graves. Espírito vivaz, inteligente. Como se ele fosse um cavalo ou algum item raro de coleção. Senti um nó de bile subir na garganta, mas me forcei a continuar lendo. As ofertas já passavam das dezenas de milhares, subindo sem parar, feitas por contas anônimas. Caio, no que diabos você se meteu? Sussurrei. Eu precisava de respostas. E a única forma de conseguir era cavar mais fundo nesse buraco podre. Mas fazer isso significava entrar num mundo onde pessoas como o Caio não passavam de mercadoria. Eu não sabia se sairia inteiro do outro lado. O site de leilões não era o único recurso. Havia também uma sala de bate-papo chamada Compradores e Vendedores Apenas. Só clicar ali já parecia abrir uma caixa de Pandora. A sala estava cheia de conversas, cada mensagem mais repulsiva que a anterior. Lote 46 parece divertido. Algum detalhe sobre experiências anteriores. Quando é a entrega? Descrição, como sempre. Tem mais jovens? Estou buscando algo abaixo dos 20. Cerrei os punhos com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Aqueles não eram seres humanos. Eram monstros,
predadores disfarçados de gente. Meu coração quase parou quando vi um usuário chamado administrador do leilão digitando no chat. Lembrete. Pagamento liberado até meia-noite, sem exceções. Lote 46 entra em operação às 22h02 de amanhã. Boa sorte aos lances. Amanhã. O Caio tinha menos de 24 horas antes de ser vendido para Deus sabe quem. Saltei para o bate-papo e digitei desesperado. Quem é o lote 46? Onde ele está? Como eu faço para encontrá-lo? A resposta veio quase que instantaneamente. Quem convidou o garoto novo? Uma enxurrada de mensagens veio logo em seguida, todas cheias de risadas e zombarias. Mais um herói que não dura muito. Boa sorte, amigo, você vai precisar. Então, uma mensagem direta do administrador do leilão. Não enfie seu nariz onde não é chamado, ou você será o próximo. Fechei o notebook. Meu coração batia como um tambor dentro do peito. Por um momento, considerei simplesmente parar por ali, desligar tudo, fingir que não tinha visto nada. Mas o rosto do Caio continuava piscando na minha memória. Aquele olhar vazio, as marcas roxas no rosto. Ele não ia desistir de mim, e eu não podia desistir dele. Passei as horas seguintes reunindo tudo o que eu precisaria. Um notebook descartável, uma VPN forte o suficiente para aguentar qualquer tentativa de rastreamento, e cada grama de coragem que ainda restava em mim. Se a polícia não ia fazer nada, eu ia. Eu precisava descobrir onde Caio estava sendo mantido e dar um fim àquele pesadelo. Na manhã seguinte, meu celular vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido. Último aviso. Pare agora. Anexo à mensagem, uma foto do prédio do meu apartamento. Eles sabiam onde eu morava. Mesmo com a ameaça, eu me reconectei à Deep Web, dessa vez com camadas extras de segurança. Fui direto para a sala de bate-papo. Para minha surpresa, alguém me mandou uma mensagem particular. O nome de usuário era Observador do Lote 46. Procurando o Lote 46, hesitei antes de responder. Sim. Você sabe onde ele está? Houve uma longa pausa antes da resposta. Talvez, mas se quiser informação, vai ter que pagar. Eu não faço caridade. Meu estômago virou do avesso. Eu não confiava nessa pessoa, mas não tinha escolha. Quanto? 2.000 em Bitcoin. Eu não tinha esse dinheiro, mas era a vida do Caio que estava em jogo. Esvaziei minha conta poupança, converti tudo em criptomoeda. Em menos de 1 hora, fiz o pagamento. Fiel à palavra, observador do lote 46 me enviou as coordenadas de um galpão na periferia da cidade. Cheguei lá pouco antes do anoitecer. Estacionei o carro a um quarteirão de distância e fui a pé. O galpão parecia uma lápide gigante, com janelas pregadas com tábuas e paredes pichadas. Dei a volta pelo perímetro procurando uma entrada. Uma porta lateral entreaberta chamou minha atenção. Lá dentro, a cena era pior do que tudo que eu podia ter imaginado. Fileiras de gaiolas alinhadas pelas paredes, cada uma com pessoas quebradas, aterrorizadas, gritos abafados, orações sussurradas. Tudo ecoava na escuridão daquele lugar. Mas Caio não estava em nenhuma delas. Uma voz atrás de mim fez minha espinha gelar. Procurando alguém? Virei e vi um homem com o rosto coberto por uma balaclava. Ele segurava uma arma e sua postura transbordava a ameaça. Lote 46, né? Zombou. Você chegou tarde demais. Ele partiu para cima de mim, mas a adrenalina me dominou. Acertei a lanterna na cabeça dele, fazendo-o perder o equilíbrio. Ainda assim, ele conseguiu atirar. O disparo ricocheteou nas gaiolas de metal e espalhou o pânico. Os cativos começaram a gritar, sacudindo as grades. Não esperei para ver se ele ia levantar. Corri pela porta mais próxima e me joguei na noite. Enquanto fugia, ouvi os gritos atrás de mim, seguidos pelo ronco de pneus. Uma van ligou e arrancou em minha direção. Me escondi num beco, o coração disparado. A van reduziu, faróis vasculhando o entorno, mas consegui ficar fora de vista. Depois de alguns minutos, eles foram embora. Voltei para casa destruído, derrotado. Caio se foi. Se tinham vendido ele, se tinham matado, eu jamais saberia. A culpa era sufocante, mas precisei aceitar a dura realidade. Levei tudo à polícia, mas não adiantou muito.
O site de leilões sumiu da noite pro dia. Não deixou rastro. Arrumar minhas coisas foi mais difícil do que eu imaginava. Cada foto, cada lembrança, cada objeto parecia uma corrente me prendendo a um passado que já não era seguro. Eu não podia mais ficar ali. Não depois do que eu tinha visto. Não depois do que eu tinha feito. Eles sabiam onde eu morava. Cada rangido das tábuas do chão ou batida na porta fazia meu coração disparar. Eu era um homem marcado. E se eu continuasse ali, era só questão de tempo até que viessem me buscar. Deixei a cidade antes do sol nascer. Carreguei meu carro com tudo que coube. Não deixei endereço de encaminhamento. Não me despedi de ninguém. Deletei minhas redes sociais. Mudei de número. Saquei minhas contas bancárias. Quanto mais eu dirigia, mais deslocado me sentia. Aquilo não era liberdade, era sobrevivência. Acabei indo parar numa cidadezinha no interior, vários estados de distância. Um daqueles lugares com um único restaurante e mais vacas do que gente. O tipo de lugar onde o único som à noite é o vento nas árvores. Aquilo deveria ser pacífico, mas para mim era um silêncio sufocante. Cada som, grilos cantando, um carro distante, parecia uma ameaça. Arrumei um emprego no turno da noite num posto de gasolina. Era um trabalho miserável, mas era o que eu precisava. Algo para ocupar minhas mãos, algo para me distrair. O pagamento era uma porcaria, mas eu não ligava. O dinheiro já não era mais minha prioridade. Ficar invisível era. Mas mesmo naquela cidadezinha silenciosa, a paranoia me grudava como uma segunda pele. Eu mantinha meu notebook escondido embaixo da cama, enrolado em um cobertor, como se isso pudesse protegê-lo da Deep Web me alcançar de novo. De tempos em tempos, eu acessava para verificar se havia alguma notícia sobre o site do leilão, qualquer sinal de que ele tivesse ressurgido. Não havia. Pelo menos não que eu conseguisse encontrar. E ainda assim, eu não conseguia me livrar da sensação de que alguém, em algum lugar, ainda me observava. Não era só uma impressão, era certeza. A paranoia me rondava dia e noite. Cada vez que meu celular vibrava com uma nova notificação, meu peito apertava. Passei a mandar chamadas de números desconhecidos direto para o correio de voz. Até mensagens de colegas de trabalho ou da companhia de energia me faziam desconfiar. Comecei a ver rostos familiares demais nas multidões, rostos que não poderiam ser mera coincidência. No mercado, um homem de jaqueta escura passou tempo demais no mesmo corredor que eu. No posto de gasolina, um carro preto ficou horas parado no canto do terreno, vidros tão escuros que não dava para ver dentro. Numa noite, voltando do trabalho, jurei que ouvi passos atrás de mim. Não eram passos apressados, acompanhavam o meu ritmo, espelhando cada movimento meu. Virei o rosto, o coração disparado, mas a rua estava vazia. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação exagerando, mas os passos não pararam. Saí correndo sem me importar se ia parecer um lunático. Meu apartamento ficava a apenas uma quadra dali e eu não parei até trancar a porta atrás de mim, chave girando, ferrolho passado. Encostei a orelha na madeira, ouvindo. Nada. Quase não dormi naquela noite. Cada estalo do prédio antigo me deixava em alerta. Cada rangido aumentando minha ansiedade. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete empurrado por baixo da porta. Um simples pedaço de papel com 4 palavras escritas em tinta vermelha. A gente não esqueceu de você. Aquele bilhete foi a gota d'água. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente e passei o dia inteiro refazendo meus planos. Minha ideia de sumir naquela cidadezinha, me misturar, desaparecer, tinha falhado. Se me encontraram uma vez, podiam me encontrar de novo. Eu não sabia quem eles eram. Os compradores, os vendedores, os administradores sem rosto que mantinham aquele leilão funcionando. Mas sabia que eles não iam parar. Fugi de novo. Dessa vez para ainda mais longe. Outro estado, outra cidade, outro nome. Mudei minha aparência. Cortei o cabelo, deixei a barba crescer. Comecei até a usar óculos, mesmo sem precisar. Qualquer coisa que dificultasse alguém me reconhecer. Mas não importava o quanto eu corresse. Não conseguia escapar das lembranças. O rosto do Caio me assombrava todas as noites. Não o Caio das nossas brincadeiras da infância ou das conversas no bar. Era o Caio do site de leilão. Olhos vazios, rosto machucado, resignado.
O que aconteceu com ele depois daquela noite no galpão? Foi vendido para algum comprador doentio? Mataram ele quando eu tentei interferir? Eu nunca saberia. E essa dúvida era um tipo de tortura própria. O bilhete deixado na minha porta ecoava na minha mente repetidamente. A gente não esqueceu de você. Me perguntei quantas outras pessoas tentaram interferir como eu. Quantas tropeçaram naquele abismo da Deep Web achando que poderiam ajudar, só para virarem vítimas também. Quantas foram silenciadas, compradas ou vendidas. Suas histórias apagadas como se nunca tivessem existido. Eu era um dos sortudos. Ou pelo menos, era o que eu dizia a mim mesmo. Consegui escapar com vida, mas não era exatamente uma vida. Agora toda sombra é uma ameaça. Todo estranho é um inimigo em potencial. Mesmo agora, enquanto escrevo isso, não consigo me livrar da sensação de que alguém está me observando. Talvez eles estejam lendo isso agora, rindo da minha paranoia. Talvez já estejam planejando o próximo passo. Mas se tem uma coisa da qual eu tenho certeza é essa. Ninguém escapa da Deep Web por completo. Nem eu, nem Caio, e nem todos os outros que nunca conseguiram fugir.